Olá, a todas as pessoas que nos ouvem. Eu sou a professora Cristiane, estou aqui com a professora Maíra, somos a Universidade Federal de Uberlândia e vamos falar um pouco mais do trabalho que nós apresentamos no Encontro Nacional Rede Andif-CSF. O nosso trabalho é intitulado Ensino-Aprendizagem de Língua Inglesa, Decolonialidade, Justiça Social, Experiências no Núcleo ISF-UFO. Bom, o nosso objetivo é justamente, aí, provocadas pelo tema do Encontro Nacional, refletir sobre a relação entre justiça social, decolonialidade e o ensino-aprendizagem de língua inglesa para fins acadêmicos no programa ISF, no âmbito, né, do nosso núcleo aqui na UFO. Então, nós já fazemos uma ressalva, porque o nosso olhar, na verdade, né, nesse trabalho, é um olhar retroativo, né? Porque há algum tempo nós estamos sem ações voltadas para o ISF na UFO, né? Então, as reflexões que nós fazemos aqui são de cursos que foram ministrados no passado, a partir aí das provocações do tema do encontro, né? Então, assim, com o tema do encontro, nós fizemos alguns questionamentos para poder olhar para os materiais produzidos no nosso núcleo. Então, começando com o próprio conceito de justiça social, né? Então, o que entendemos por justiça social, o que justiça social tem a ver com educação linguística e que propostas de ensino-aprendizagem podem contribuir para a promoção da justiça social no âmbito do ISF. Então, claro, ao mesmo tempo que é um olhar, né, retroativo, nós entendemos também que ele tem essa potencialidade de contribuir, né, com ações futuras, com projetos futuros dentro do ISF. Bom, acho que é importante mencionar que nós temos um ponto inicial, né, na nossa experiência como coordenadoras pedagógicas. Eu iniciei em 2017 a coordenação pedagógica no núcleo, no ISF-UFO, a Maíra, acho que em 2018, né, e desde que nós assumimos, nós tínhamos como baliza, né, algumas concepções de ensino de línguas para fins específicos e, mais especificamente, de ensino de línguas para fins acadêmicos. Então, essas considerações, elas iam muito, né, vão muito na esteira do que Helmer, 2013, argumenta, né? Então, ele vai trazer aí nesse texto que, no geral, né, o ensino de línguas para fins acadêmicos, ele é muito caracterizado por uma perspectiva pragmática, né? Pelo menos nas abordagens mais predominantes, hegemônicas. Então, essa perspectiva pragmática, ela estaria mais interessada em preparar os alunos para atender as demandas de uma situação alvo, né? Então, o aluno que está se preparando, por exemplo, para uma mobilidade acadêmica, ele, nos cursos IAP, né, para fins acadêmicos, ele estaria simplesmente se preparando para poder, então, vivenciar aquela experiência né, no país, na universidade em que ele vai fazer um intercâmbio. E isso que o Helmer diz vai muito aí, corrobora isso que o Pennycook, num texto de 1994, intitulado Beyond Futilitarianism, English as Academic Purpose, que ele faz essa crítica justamente a uma perspectiva meramente pragmática ou utilitarista, né? Então ele cria aí essa ideia do futilitarianismo, né? Então, o Pennycook vai dizer que é muito comum uma crença de que o inglês ou qualquer outra língua seja apenas uma ferramenta neutra para fins acadêmicos, né? O que ele vai refutar ao longo do artigo. Então, ele vai criticar isso né, o que ele denomina aí uma ideologia acomodacionista no IAP, que é justamente essa, né, em que os alunos devem simplesmente assimilar a vida acadêmica, né? Então, desde o nosso início como coordenadoras pedagógicas, nós nos orientamos por essas perspectivas, né? Pela recusa de que o IAP, ou o ensino de línguas para fins específicos, né, de forma geral, fosse apenas para preparar, né, para acomodar o aluno para uma situação alvo. Então, nesse trabalho aqui, a partir de perspectivas, né, de concepções de língua
bakhtinianas, né, dos estudos transindisciplinares em linguística aplicada, que sempre marcaram, né, o nosso percurso aí de ensino e de pesquisa, estudos dos letramentos, principalmente, né, em abordagens que vão tomar aí os letramentos como sempre ideológicos. Nós vamos apresentar aqui algumas propostas que foram elaboradas pelos ex-bolsistas, né, para os diversos cursos do catálogo ISF e que atuaram aí no nosso núcleo. Então, trazemos aqui uma citação que é muito comum, né, é muito famosa, né, do círculo de Bakhtin, né, e com Voloshinov, que é: a língua como sistema de formas que remetem a uma norma não passa de uma abstração, que só pode ser demonstrada no plano teórico e prático do ponto de vista do deciframento de uma língua morta e do seu ensino. Esse sistema não pode servir de base para a compreensão e explicação dos fatos linguísticos enquanto fatos vivos e em evolução. Então, isso significa que a nossa orientação aos bolsistas era sempre a partir de uma noção de língua como concretude, né? A partir de enunciados concretos, com falantes, sujeitos também concretos e situados socio-historicamente, né? Ainda nos baseamos aí nos estudos de letramento crítico. Então, aqui nós trazemos a Matos, né, num texto de 2014, que ela está comentando sobre a construção de cidadania nas aulas de língua inglesa, e ela apresenta o letramento crítico justamente como uma possibilidade de desafiar relações de poder presentes na sociedade e provocar mudanças. Um texto também muito conhecido da Duboc, em que ela vai falar das brechas, né, como possibilidade de mudança em um cenário relativamente estável ou homogêneo. Então, pensar em brechas para nós é muito importante, porque é justamente considerar o que nessa microesfera de ação, né, o professor lá na sala de aula ministrando os cursos para fins acadêmicos, o que é possível fazer, né, para romper com certas visões cristalizadas, sedimentadas de língua, de ensino, enfim, né? E também trazemos a Benes, 2001, em que ela vai apresentar uma perspectiva, vai apresentar o EAP de uma perspectiva crítica, dizendo, né, e isso corrobora, né, o que Helmer e o Pennycook também dizem, criticando essa visão instrumentalista, pragmática, né, do EAP, e uma certa noção limitada do aluno como aquele que está apenas, cujo objetivo seria apenas preencher, alcançar as demandas, né, da sala de aula, de uma certa disciplina. Então, ela vai dizer que uma perspectiva crítica de AP, ela contribui, né, para que os alunos articulem e formalizem as suas existências e participem mais democraticamente como membros de uma comunidade acadêmica numa sociedade mais ampla. Ou seja, pensar na perspectiva dos letramentos, da linguística aplicada, né, de noções bakhtinianas de linguagem, é entender, claro, que esse ensino ele não se resume às quatro, né, paredes de uma sala de aula. E, por fim, a noção de justiça social, que, a nosso ver, né, se articula muito com essa perspectiva linguística que acabamos de mencionar. Nós tomamos aqui a noção que o Stephen Ball, né, numa entrevista que ele dá para Maynardes e Marcondes, 2009, quando ele diz que a justiça social, como conjunto de políticas, é um conjunto de políticas que visa assegurar não apenas a distribuição igualitária de bens materiais, simbólicos e culturais, mas também o reconhecimento e legitimação de identidades e subjetividades de diferentes grupos sociais. Então, aqui a gente vê, né, essa intersecção de justiça social com educação linguística, né, educação linguística num viés crítico, já que a justiça social, ela contempla, né, práticas discursivas que vão posicionar os falantes, os sujeitos, os atores do ensino-aprendizagem em certos lugares, né? Bom, e passo então a palavra aqui para a professora Maíra. Obrigada. Então, a gente vai começar nessa parte com uma contextualização, né, de como que funcionava a formação pedagógica no núcleo ISF da UFO. Né? Então, a gente tinha os encontros semanais com os professores e tratávamos de tópicos, né, tanto dos conteúdos, dos cursos e preparação de material. E
que as reuniões elas eram balizadas pela perspectiva discursiva, né, de língua de linguagem e de ensino-aprendizagem, e da problematização do discurso instrumentalista, né, voltado para o ISP, né, como a gente já comentou anteriormente. Uma ênfase nos aspectos sociais, históricos, políticos e ideológicos que constituem os processos de ensino-aprendizagem, né? Então, essa perspectiva, né, servia de base para as atividades em desenvolvimento. Dentre elas, tinha o desenvolvimento de material didático. E para esse desenvolvimento de material didático, consideramos a valorização de materiais autênticos, a abertura para heterogeneidade, diversidade e subjetividade, e a sala de aula como espaço para o conflito, né? Tudo isso considerando as constituições das identidades dos professores e dos estudantes, né? Nesse desenvolvimento de material didático e também nas atividades na sala de aula. Então, a pergunta era, who has the right to speak and to be heard, né? Então, que tópicos que a gente está trazendo, né? O que é discutido em sala de aula e problematizado, como a gente colocou mais acima, né? Então, tudo isso para pensar, né? Que é no caso do inglês, né? Que era aqui desses que são os textos selecionados, né? De material didático, né? What does teaching EAP in Brazil mean? Né? Então, o que isso significa, né? Ainda nessa conversa, né? Entre o discurso instrumentalista e o olhar para o ensino-aprendizagem voltado aí para os aspectos sociais, históricos, políticos e ideológicos. Então, para pensar a formação de professores, o ensino de línguas nesse enfoque da justiça social, a gente fez uma seleção de alguns materiais didáticos elaborados pelos professores. Então, esse aqui vem do curso de produção oral, comunicações acadêmicas, que foi elaborado pela teacher Jéssica, e ele fala sobre como fazer apresentações orais. Mas o texto selecionado, esse site selecionado, ele tem um tópico sobre fazer apresentações orais acessíveis a todos e a todas, né? E aí, as questões que vêm a seguir desse tópico, né, elas vão orientar para que os estudantes, os que estão participando do curso, né, à medida que vão preparar apresentações orais, também vão considerar já de antemão se essa apresentação está acessível. Então, a professora Jéssica fez algumas questões, está no próximo slide, Cris. Então, à medida que eles, na preparação, né, da apresentação oral, eles já vão pensar, né, e se o público tem pessoas com diferentes necessidades, né, como que você vai organizar, de que maneira você vai tornar essa apresentação oral acessível. Então, o tópico era, né, comunicações acadêmicas, produção oral, e aí já vem junto, né, essa questão da acessibilidade. E aí, pensando na língua, pensando na organização, pensando nas fontes também, nos slides. Um outro exemplo de um curso de ISF, Produção Oral, Entrevistas, que foi elaborado pelo teacher Pedro. Nesse tópico, né, nesse capítulo, ele está falando sobre estereótipos sociais, né, preconceito e discriminação. E ali já tem uma figura que está trazendo ali uma seleção, né? A partir de uma entrevista de emprego, a gente tem uma seleção. Então, uma pessoa selecionada e as outras excluídas. E vem uma discussão, né, de quais são os tipos de discriminação, o que é discriminação. E a partir dessa conversa, eles podem, então, reconhecer a possibilidade, né, do preconceito ou da discriminação dentro de uma entrevista de emprego. A seguir, há um texto sobre... um texto autêntico, né, encontrado em os sites de questões de advocacia, com algumas dicas, né, caso a pessoa sinta que sofreu discriminação durante a entrevista de trabalho. Então, nesse momento, apesar... a gente tem uma discussão inicial sobre o tema, mas não para aí, né? Então, continua também pensando nas possibilidades, né? Aquilo que pode ser feito caso a pessoa se encontre numa situação como essa.
Então, a gente tem mais um exemplo, que é do curso de produção oral, comunicações acadêmicas, desenvolvido pelo Teacher Lucas, que tem uma discussão a partir de um TED Talk, né? O apresentador está falando, né? Refletindo sobre o seu sotaque e como que as críticas ao seu sotaque atrapalharam, né? Que ele até não estava mais trabalhando com a sua voz, e como isso depois ele reflete outras maneiras diferentes, né? Questões identitárias com relação a esse sotaque. Então, já faz uma discussão, né, sobre o que é sotaque, o que isso significa, que reflexões podem ser feitas a partir disso, e a atividade de apresentação em grupo, né, que faz parte, né, das comunicações acadêmicas, ela vai fazer uma discussão sobre o que é normal, considerado normal e anormal, né, e como que pode-se ter uma posição crítica a isso. Então, os estudantes vão poder refletir isso em diferentes contextos, como esporte, artes, né, mídia, famílias, né, então, trazendo essa discussão, no caso do preconceito linguístico ali, né, que foi do exemplo, para considerar questões de normal e anormal, e aí problematizar a questão do preconceito. Tem mais um exemplo, que é do curso de Diferenças Culturais, desenvolvido pela teacher Daniela, e tem vários tópicos, né? O que é cultura, choque cultural, estereótipos, diferenças culturais dentro do ambiente acadêmico também, e conflitos culturais, islamofobia. Então, são vários tópicos que são tratados ao longo do curso, né? Não só para mostrar diferença, né? Mas também para pensar em como lidar com os conflitos culturais, né? O que são eles, reconhecê-los dentro também do ambiente acadêmico. Eu acho que o próximo, Cristiane, com você. Bom, aqui é só um exemplo que nós gostaríamos de dar, né, de um momento de formação de professores, aqui já era um momento em que nós estávamos com os professores de inglês, português, inglês, francês, espanhol e, sim, português como língua estrangeira, né? Então, nós tínhamos alguns momentos na formação de preparação de material em conjunto, e aqui foi uma reunião em que nós orientamos os alunos a produzirem, a partir de poemas, uma aula de leitura, né? Acho que era leitura, estratégias. Então, os poemas aqui, todos, né, tematizavam a questão do racismo, né? Então, aqui em espanhol, em francês e em inglês. E aí, então, é muito importante para trazer o aluno para pensar que não é simplesmente discutir o tema, né? Mas discutir o tema pensando, é claro, que esse aluno precisa desenvolver também proficiência, né, na diversas habilidades da língua estrangeira. E uma coisa que nós insistíamos também ao longo da formação era a questão do texto literário, né? Então, por que trazer o texto literário? Porque, às vezes, parece que pensar a língua para fins acadêmicos não conversa com a questão da literatura, né? Mas entendemos que o texto literário ele se justifica justamente pela possibilidade de abrir espaço para tomada de posição na e pela língua outra, em níveis ainda iniciais de aprendizagem. Então, nesse exemplo que eu passei aqui dos 3 poemas, era pensando em níveis iniciais, né? Então, não é uma ideia de primeiro vou aprender a língua para depois pensar em questões de letramento crítico, né? Mas como a língua, desde sempre, já pode ser apresentada a partir desse viés, né? E problematizar concepções de leitura, nesse caso específico, como mera decodificação, que é algo muito, que é comumente adotado em aulas de línguas estrangeiras no geral, né? Além disso, a gente aposta aí na literatura como um modo de entrada mesmo na língua estrangeira, né? Trazemos aqui um texto que o professor Ivan e eu publicamos em 2021, em que nós problematizávamos essa dicotomia que é muito presente nos cursos de formação de professores de línguas entre língua e literatura, né? Como se aprender língua não pudesse ser via literatura. Então, são alguns dos exemplos, né, tanto de formação como de materiais didáticos que foram desenvolvidos, né, no nosso núcleo, e as nossas considerações, né, vão nesse sentido, de pensar que os materiais, no geral,
buscaram fomentar a diversidade linguística, as práticas inclusivas, né, e o questionamento de estereótipos culturais e de diversas formas de discriminação e de discursos racistas. Tal abordagem, a nosso ver, pode contribuir para a promoção da justiça social. E nos termos de Menezes de Souza, né, pensando aí num viés decolonial, para identificar, interrogar e interromper a matriz colonial do poder, saber e ser, responsável por silenciar a existência de vários grupos sociais. Né? Então, dizer que, apesar de ser esse olhar retroativo, vemos que essa semente, né, de pensar a abordagem de ensino de línguas trazendo a justiça social, ela já estava presente na formação desses alunos bolsistas, né? E, claro, a potencialidade que isso tem aí para novas ações, né, dentro do nosso núcleo. Então, aqui também algumas das nossas referências, né? E agradecemos a escuta, né, a atenção, e acho que é isso. Obrigada a todos aí pela interlocução.